Gurizada, o negócio é o seguinte, o goleiro Marcelo Lomba do Internacional deu uma entrevista coletiva hoje num modelo diferente que o clube criou e pela primeira vez, de forma aberta, clara, transparente e objetiva, um jogador do Grupo Colorado falou sobre a redução salarial acordada entre as duas partes, entre a direção e entre os jogadores. E é isso que eu vou abordar aqui neste vídeo. Vamos lá então, vamos falar sobre a entrevista coletiva que o goleiro do Internacional, Marcelo Lomba, que é uma das lideranças do grupo de jogadores do clube, concedeu esta tarde no centro de treinamentos do complexo do Beira-Rio. Aliás, é um modelo diferente este criado pelo Internacional. O que o Internacional fez? O Internacional chamou os veículos de comunicação para que enviassem cada veículo uma pergunta através de um profissional e o Marcelo Lomba, colocado lá na sala de coletivas, ia respondendo um a um. Foi uma coletiva digital, uma coletiva virtual, diferente, mas um modelo saudável e que atende pelo menos parte aí das necessidades dos veículos de comunicação do Estado. Parabéns ao Internacional pela iniciativa, é uma iniciativa que mostra sensibilidade à necessidade dos veículos, que coloca um jogador de prestígio, no caso o Marcelo Lomba, em contato com os jornalistas e, portanto, em contato com os torcedores e especialmente com os associados do clube. É elogiável essa iniciativa e, portanto, faço o registro aqui. Pois bem, o Marcelo Lomba, a gente sabe, é uma das lideranças do grupo de jogadores do Internacional, junto com o Cuesta, com o D'Alessandro, o Guerreiro, também está nesse rol aí. O Edenilson também tem participado das reuniões, mas o Lomba, junto com o D'Alessandro, o Danilo Fernandes também, mas o Lomba e o D'Alessandro são talvez os jogadores que têm aí a maior liderança, pela experiência, se expressam muito bem, falam muito bem, têm uma boa relação com a direção, tem uma boa relação com os demais colegas de vestiário, uma boa relação com os torcedores, com a imprensa também. Então, o Internacional escolheu o jogador certo. E vejam que curioso isso, né? O Lomba falou, e foi a primeira vez que eu vi de forma tão clara, tão objetiva, tão sincera, um jogador do grupo falando sobre a redução salarial. Não só a redução salarial dos 25%, essa que é uma proposição do governo, que está já legalizada, os jogadores, a gente sabe, recebem uma parte do contrato na carteira de trabalho, a outra parte num contrato de exposição de imagem, mas nós noticiamos aqui na Band, pela primeira vez, foi inédito, numa entrevista que o Rodrigo Caetano concedeu ao Donos da Bola, que de forma muito diferenciada e também elogiável, os jogadores do Internacional procuraram a direção do clube para propor uma renegociação salarial. Uma renegociação para a redução salarial. Ou seja, os jogadores do Internacional entenderam que o momento é de dificuldade do clube. Eu tenho convicção, não é informação, de que eles ficaram sensibilizados quando o Internacional se viu obrigado a demitir cerca de 40 funcionários. Aquilo mexeu com o grupo de jogadores, mexeu com a direção, mexeu principalmente, o presidente Marcelo Medeiros, à época, me verbalizou isso, de que foi a sua semana mais difícil à frente do clube. Pois bem, o Lomba falou nesta entrevista sobre isso. Aliás, foi na pergunta do repórter da Rádio Bandeirantes, da TV Bandeirantes, o Taigor Jank. O Taigor fez a pergunta que era necessário que fosse feita ao Marcelo Lomba. Foi a pergunta precisa. O Taigor colocou para o Lomba o seguinte: Lomba, até onde vai a responsabilidade dos jogadores, sabendo que os jogadores, ele disse isso para o Marcelo Lomba, têm salários diferenciados, têm altos salários, até onde vai a responsabilidade neste momento e o que os jogadores podem fazer para ajudar na sobrevivência dos clubes? E aí eu vou separar aqui a resposta, um trecho da resposta do goleiro Marcelo Lomba ao Taigor Jank. Acompanhe. É porque teve uma rodada de negociações antes envolvendo vários outros clubes e foi decidido que cada clube decidiria por si só e a gente se sentiu muito confortável em ter essa negociação com a diretoria. Quando o Inter foi mapeando mais ou menos esse estudo, nós nos adiantamos e vendo a real situação, já colocamos, olha, os jogadores estão dispostos a uma boa redução, uma redução que conseguiria equilibrar, pelo menos momentaneamente, o clube,
A gente sabe que não é um momento simples, nem fácil, mas a gente crê e espera realmente uma retomada. A gente está esperançoso, né, os jogadores. Então a gente tem uma muito boa sintonia aqui com a direção. Então acho que todo mundo está junto nesse barco de fazer o Inter mais forte, de fazer o Inter passar por isso. Não é à toa, o sócio é importante, os jogadores são importantes, os veículos de comunicação são importantes, todo mundo assim andando junto para que o futebol volte, não só o futebol, mas sim a sociedade se recupere dessa crise. Vocês viram aí que interessante, né? O Marcelo Lomba reiterou a informação que a gente já tinha, que os jogadores do Internacional procuraram a direção, não esperaram muito tempo para propor esta redução salarial. Ora, eu quero dizer que na minha leitura, isto é atitude de caráter. É uma atitude difícil de ser tomada, é uma atitude de coragem, mas é uma atitude de homens. O grupo de jogadores do Internacional pode não ganhar nenhum título neste ano, mas por esta atitude já merece todos os elogios. Por esta atitude corajosa, de homem, de respeito ao momento, uma atitude também de sensibilidade ao momento que o futebol enfrenta, que a sociedade como um todo enfrenta, ao momento do clube. Esta é uma atitude elogiável dos jogadores colorados, dita aí agora, revelada de forma tão aberta por uma das lideranças do grupo de jogadores, o titular da camisa número 1, Marcelo Lomba. Parabéns aos jogadores do Internacional, parabéns ao Lomba por não fugir da resposta, por falar abertamente, até teve o cuidado de dizer, eu falo o nome daqui dos jogadores do Internacional, não tem nada a ver com outro clube, o que mostra inclusive um comportamento ético e respeitoso aos jogadores que estão em outras situações, em outros clubes, portanto fica aqui o meu elogio. É realmente uma atitude essa muito legal. É claro que o torcedor quer título, quer vitória dentro de campo, quer resultado, mas eu tenho como jornalista o dever de destacar o que é saudavelmente positivo. E esta é uma atitude que merece todos os elogios. Feitoria, gurizada, vai um abraço.